Eu gosto muito de história. E na realidade eu gosto de história desde quando eu era uma criança. Mas eu confesso para vocês que as primeiras coisas que me levaram a ficar refletindo e brisando, criando cenários assim no passado, envolvia um passado distante e envolvia também um passado mitológico, né? Eu gosto bastante de mitologia também. Só que ao longo da minha vida eu fui lendo conteúdo histórico variado e chegou até o momento que eu comecei a me interessar pela história do Brasil, que era algo que enquanto eu estava crescendo, eu não me lembro que eu tinha qualquer interesse. Hoje em dia que algumas figuras históricas deste país começaram a ficar mais gravadas no meu pensamento. Mas isso também é só agora que eu consigo começar a ter um esboço do que aconteceu nesse país desde o ano de 1500, né? E por que eu estou introduzindo todos esses assuntos? Eu realmente vou começar a falar um pouco mais de história aqui nesse canal, então eu gostaria de ter esse vídeo aqui como assim o referencial que eu gostaria de direcionar todo mundo para acompanhar o jeito que eu gosto de falar de história e também o porquê que eu acredito que é importante o brasileiro voltar a se importar com esse assunto, que na realidade ele nunca compreendeu do jeito que eu gostaria que ele entendesse, né? Quem gosta de ficção também já deve ter ouvido aquelas frases assim que diz que o povo que não conhece a história está fadado a repeti-lo, né? Esse tipo de noção a gente vê tanto na ficção quanto também assim repetido por historiadores reais, né? E eu vou falar para vocês que eu acredito nessa afirmação. Eu acredito que estudando a história, observando fatos que aconteceram aqui nesse país, a gente consegue ter uma ideia daquilo que eu defino assim como ciclos da vida, sabe? Tu consegue entender as forças motrizes por trás das ações, tu consegue ver, né, esse eterno pêndulo, esse eterno balançar. Então eu realmente acho que estudar a história do mundo, mas especificamente do teu país, te ajuda a entender muito certos assim, desdobramentos que a gente enxerga até os dias de hoje, né? E vocês sabem que eu sou uma pessoa crítica e reflexiva, então ao longo da minha vida pesquisando sobre esse assunto também, eu encontrei assim dois perfis, dois estereótipos de pessoas interessadas nesse assunto. Qualquer pessoa ligada à história sabe que existe assim aquela afirmação simplista que fala que a maioria dos professores de história são de esquerda ou até mesmo doutrinadores comunistas, dependendo do teu grau de sabe, do teu grau de relação com essa ideia dos professores serem alinhados com a esquerda. Porque eu acredito que essa afirmação, apesar de exagerada, realmente exemplifica o fenômeno. Historicamente, nos últimos 30, 40, 50 anos aqui nesse país, mais pessoas de esquerda acabaram se tornando professores de história. O que não quer dizer que não tenha figuras de direita também falando de discursos históricos. Eu vou falar para vocês que eu particularmente, né, como é de costume para mim inclusive, eu não compro muitas das narrativas descritas pelas duas pessoas. Mas historiadores de direita, né, eu vou até falar que aqui no Brasil, por exemplo, existe um coletivo que faz um desserviço para a pauta histórica, que é um grupo conhecido como Brasil Paralerdos, né? Se tu faz parte da minha audiência e até agora tu não estava percebendo o quanto que as coisas que eu penso e acredito podem ser diferentes daquilo que esse tipo de pessoal faz, né? Aí eu tô falando mais em relação ao conteúdo histórico mesmo, sabe? Porque basicamente, assim, por que tanto pessoas de esquerda e até pessoas de direita e até pessoas que nem são ligadas, assim, a questões políticas podem se interessar por história também no mundo moderno? Porque basicamente tu usa a história, tu usa os fatos, tu usa os eventos que aconteceram aqui para montar narrativas, tá ligado? É simples assim, é essa a razão pela qual as pessoas gostam de entender de história. Porque tu entende que mais dificilmente alguém vai poder montar uma narrativa falando fatos que, tipo assim, se tu já sabe do que ele tá falando, fica muito mais difícil dele te pegar naquilo ali, sabe? Tipo assim, não, mas eu sei do que ele tá falando e tu tá forçando uma visão de mundo, por exemplo, né? Eu já dei esse contra-argumento ao mesmo tempo que eu tô falando isso, porque basicamente assim, o que é comum em coletivos, né, ou influenciadores de direita, quando tentam fazer uma espécie de revisionismo da história do Brasil, é, por exemplo, assim, consertar, né, várias críticas que recentemente começaram a se tornar cada vez mais comum ao passado mesmo assim, social, cultural, né, e religioso desse país também, sabe? A gente poderia falar da Igreja Católica como um todo, mas eu tô querendo me manter falando aqui do Brasil, porque eu já imagino que o próximo vídeo que eu vou falar sobre esse assunto, eu pretendo falar um pouco sobre uma figura que
Quando eu era criança, eu confesso que ninguém falava, hoje em dia algumas pessoas falam sobre ele, e tem tantas pessoas que querem vender figuras históricas do Brasil, como assim, pessoas desprezíveis e possivelmente esquecíveis, como tem outros daí então que para fazer um contramovimento, eles querem resgatar uma ideia de heróis nacionais. E eu digo para vocês, cara, olha só, se tem uma coisa que o brasileiro nunca conseguiu desenvolver, foi esse espírito de unidade, como todo mundo se sentindo vinculado à mesma nação, ao mesmo passado histórico. Esse é um desafio de praticamente todo país que em algum momento foi uma colônia, sabe? Acontece muita coisa grotesca e horrível dentro de um país que é difícil deixar para lá e vamos simplesmente pensar o que a gente tem em comum, considerando que as nossas diferenças de ascendência histórica e de posição nessa sociedade é tão distinta assim, sabe? Mas então, toda essa raciocínio, inclusive, que eu expus aqui para vocês, também só pode ser obtido com maior clareza conforme tu estuda a história do país mesmo, sabe? Conforme tu vai entendendo diversos movimentos históricos, diversas figuras que estiveram aqui mesmo, sabe? Então, assim, daí, só para contrabalancear, eu vejo muito o pessoal da esquerda também tentando, assim, desumanizar certas figuras, tá ligado? Desumanizar certas figuras. Eu vou até dar um exemplo de um filme que não é aqui do Brasil, mas é uma pauta que dá para ser levantada, sabe? Que, por exemplo, acho que foi ano passado, ano retrasado, saiu aquele filme A Mulher é Rei, que é um filme muito bacana e muito interessante, mas ele é cheio de erros historiográficos que sempre aconteceram também, tá ligado? Os filmes que eram para representar figuras discutivelmente heróicas, né? Que, basicamente não existem heróis, sabe? Isso que eu acredito. Não há heróis na história desse mundo. Pode ter raríssimas exceções, pode ter, mas é mais fácil a gente falar de grandes feitos, porque seres humanos questionáveis, né, ou até mesmo seres humanos condenáveis, fizeram feitos impressionantes, tá ligado? Até os dias de hoje isso acontece. Tu pode exaltar o feito reconhecendo que a pessoa por trás não era uma espécie de herói ou heroína, né? Por que eu citei esse filme da Mulher Rei? Porque eles fizeram algumas mudanças que para a história do mundo moderno até faz sentido, entendeu? Tu querer fazer isso porque acho que vai emplacar melhor e vender melhor. Como eu disse, isso foi feito por outros estilos de filme também, né? Mas, por exemplo, ocultar o fato de que havia escravidão dentro daquele mesmo império, inclusive nunca houve um caráter assim, sabe, pan-africânico naquele período da história da África, tá ligado? Não era essas as mentalidades que as pessoas que viviam naquele momento na África estavam. São valores, né? São valores do século XXI importados para pessoas que vivem no século XVIII, sabe? Não era assim que acontecia, sabe? E ocultar até mesmo essa questão de ter pessoas escravizadas, considerando o reino que era que estava sendo representado no filme e o poder, a influência que aquele reino teve, sabe? Então, assim, o fato de ser um exército feito por mulheres, que isso sim é real, o reino de Daomé tinha um exército feito por mulheres, né, que para mim isso já era impressionante, não precisava mais do que isso, mas considerando o público que eles querem atingir, eles têm que tirar certas características. Inclusive também o traficante de escravos do filme, que era um cara muito mais assim, brasileiro, inclusive, no sentido assim, de que discutivelmente era um cara realmente brasileiro que estava lá naquele momento sendo um traficante de escravizados, porque tinha muitos brasileiros, sabe, portugueses que viviam lá. Só que no filme ele é transformado num cara muito mais europeu, com traços loiros e olhos claros, tá ligado? Pra, mais uma vez, falar de uma narrativa moderna numa obra histórica, digamos assim, sabe? Então, assim, esse é um exemplo de que pessoas que são mais ligadas à esquerda podem distorcer a história, sabe? Podem desumanizar povos africanos, povos indígenas também, sabe? Tirar a complexidade dele, tirar um monte de características humanas que eles sempre tiveram muito antes de chegar aqui, os povos colonizadores, tá ligado? Como se eles fossem, sabe, uma espécie de pessoa ingênua ou uma pessoa sem capacidade de cometer atrocidades, entendeu? São duas visões de mundo que eu não compactuo, sabe? Tantas pessoas que querem romantizar demais o passado e transformar figuras em heróis, símbolos de movimentos, por assim dizer, e o mesmo vale a direita faz a mesma coisa também, tá ligado? Só que daí outras figuras, tá ligado? Outras figuras que ao longo do tempo a gente foi apontando as contradições, os erros deles, e por que a gente deveria tratar essa figura como um herói hoje em dia, tá ligado? Realmente eu acho que a gente tem que começar, eu realmente espero conseguir despertar as pessoas a ter interesse pela história do Brasil e de um ponto de vista bem crítico e bem racional, sabe? Entender movimentos históricos super interessantes, super fascinantes que aconteceram aqui nesse país, sem estar buscando heróis, sem estar buscando
Podemos até encontrar vítimas, porque tem vítimas na história desse país, principalmente aqueles que não estão mais vivos, sabe? Mas assim, é mais para entender, sabe? Entender o que foi acontecendo aqui nessa terra, nesse espaço, sabe? Sempre com essa questão de, como eu falei, uma coisa que eu na verdade nem consegui abordar, mas já passei de 10 minutos, eu vou até o final. Uma coisa que eu acho que muitos historiadores, sabe, tem menos do que eu, e eu posso falar assim, sem dar medo de estar errando, e eu acho que eu posso transmitir isso melhor para várias pessoas, é que o estudo da história envolve muito empatia. E nem empatia também nesse sentido mais moderno e mais assim, de querer transformar num sentimento assim positivo, sabe, e de trazer conforto para as outras pessoas, entendeu? A empatia é realmente para tu ser criativo na hora de interpretar uma vivência que tu nunca teve, cara. Que tu nunca teve. Mas tu tem que ir fazendo assim, quanto mais assim relatos, quanto mais exemplos, quanto mais visões de mundo distintas tu vai tendo, e tu vai te esforçando constantemente para conseguir interpretar a realidade de uma forma muito além da tua limitação física, isso é possível acontecer, tá ligado? Isso é possível acontecer. Eu falo para vocês que eu, ao longo da minha vida, buscando a história, pesquisando sobre questões históricas e fazendo questão de conhecer o máximo de lados possíveis, entendeu? Em vez de alguém estar me contando uma história, falando dos heróis e do povo maravilhoso dele, a primeira pergunta que eu penso, tá, o que será que está passando na cabeça da pessoa que estava do outro lado, tá ligado? E é trabalhoso, tipo, leva muito tempo para tu conseguir montar um esboço realista de eventos históricos e de figuras históricas também, sabe? É muito mais fácil as pessoas enxergarem aquelas figuras românticas mesmo, sabe? Só que essas figuras românticas, além de elas não serem reais, tá ligado? Tipo assim, talvez elas só foram reais durante um período específico, né? Mas daí seria muito polêmico e muito controverso eu começar a levantar algumas figuras históricas que só fazem sentido elas serem enxergadas de tal forma, como heróis ou como salvadores, no momento que elas estiveram aqui vivendo pelo povo que estava de fato em contato com eles. Agora que a gente está olhando essas histórias 100, 200, 300, 400, 2.000 anos no futuro, desde que esses eventos aconteceram, é muito mais interessante refletir de um ponto de vista mais humano, tá ligado? Não assim como um herói, como um salvador, sabe? Enfim, né? Mas basicamente isso. Eu queria ter entrado em outros assuntos e eu me estendi bastante, mas não importa. Eu vou começar a trazer mais vídeos sobre pontos específicos da história desse país e realmente quero que vocês levem em consideração o que eu estou falando, para vocês refletirem, para vocês pensarem, para vocês chegarem às suas próprias conclusões, porque afinal na história a gente tem assim pouquíssimas imagens, porque não existia fotografia, então muitas figuras históricas no máximo vão existir pinturas, que muitas vezes essas pinturas foram pintadas séculos depois para vender ideias, para propagar ideias e não para mostrar a realidade, entendeu? Então, vídeos de história focados em imagens, por mais que a intenção seja boa de ajudar a pessoa a ilustrar, também ajuda a pessoa a não entender o que está acontecendo lá, tá ligado? O exemplo, assim, por que Jesus Cristo ficou marcado na cabeça das pessoas como um homem loiro de olhos azuis até pouquíssimo tempo atrás, quando as pessoas começaram a se questionar sobre quem era o Jesus Cristo histórico. Porque a maior parte da história as pessoas nem se perguntavam, eles só estavam sempre sendo empurrados à imagem de Jesus Cristo, que foi criado espontaneamente ou não, tá ligado? A pessoa, o artista que estava criando aquele Jesus Cristo, ele pode não ter recebido uma instrução e ele pode não ter tentado manipular, mas ele representou de uma forma que para nós parece que não é realista. Parece que historicamente falando não faça sentido que Jesus Cristo era daquela forma. Só que as pessoas nem se questionavam sobre isso até pouco tempo atrás, quando tu começa a entender. Então esse é um exemplo de como as imagens nesse tipo de vídeo podem mais atrapalhar do que ajudar. E a mesma coisa tem mesmo com os relatos, sabe? Eu vou até citar a questão das fontes primárias. O que são fontes primárias? São fontes de pessoas que viram ou conviveram com o assunto que está sendo falado. Mas adivinhe, a maioria das fontes primárias de qualquer assunto é de gente que estava sendo antagonista àquelas pessoas. Existem exceções? Sim. Principalmente se tu entende se tu é uma pessoa que entende do idioma árabe, tu pode ver as interações que o mundo árabe e o mundo europeu teve sobre duas fontes variadas. Mas eu vejo muitas pessoas que não entendem árabe, vão estudar o período que tinha conflitos entre a igreja e muçulmanos, e daí tu usa aqueles relatos de gente que estava lá vivendo guerras e confrontos políticos, sabe, militares com aquele povo, e tu vai achar que aquela opinião, só porque é uma fonte primária,
ela tá desenviesada ou tá sendo honesta, sincera, tá ligado? Então assim, fonte primária fornece informação, mas apenas isso. Fonte primária nunca é, assim, sinônimo de verdade. Se tu tiver, por exemplo, assim, 15 fontes primárias do mesmo fenômeno, ou da mesma situação, sabe? Se tiver 15 pessoas descrevendo a mesma guerra, e 15 pessoas de lugares diferentes, com agendas diferentes, falando a mesma coisa, aí tu poderia falar, nossa, isso quer dizer a verdade. Mas não é assim que funciona, tá ligado? Realmente não é assim que funciona. Então, essas informações históricas, relatos históricos, eu acho interessante sim, eu acho importante sim. Inclusive as minhas visões antropológicas são feitas em reflexões baseadas nessas fontes. Mas eu entendo que elas não têm esse poder mágico de falar a verdade, sabe? Só para concluir, eu vou dar um exemplo, que já passei, foda-se o tempo, né? Tem um livro que foi escrito pelo Júlio César, que tem, na verdade são 6 ou 7 livros que está descrevendo as guerras que ele teve contra os gauleses e tudo mais, sabe? E esse livro, até o século XX, ele era um livro de história. Só a partir do século XX que começaram a chamar de, como é que é uma expressão mesmo? Apologia histórica, se eu não me engano, enfim, o texto apologético. Basicamente é um livro que parou de ser chamado de história e praticamente começou a ser reconhecido como Júlio César contando vantagem. Porque é isso assim, isso quer dizer que tudo que o Júlio César falou ali é mentira? Quer dizer que nenhuma das informações que ele falou, por exemplo, sobre os druidas, né? Que muito do que a gente acreditava, ou pelo menos os estereótipos, sabe? Por exemplo, aquela ideia do ritual dos druidas que envolve fazer um grande homem feito de palha, né, que até virou um filme de terror, Wicker Man e tudo mais. Esse deu um ritual pagão que foi descrito pelo Júlio César, que a gente nunca viu, entendeu? Isso quer dizer que com certeza nunca aconteceu? Não, sabe? Mas agora é para entender que sabe aquela história de quem conta aumenta um ponto? E quem escrevia livro também, tá ligado? A ideia de que o cara que tá escrevendo livro vai falar a verdade, nada além da verdade, sabe? Eu vejo, assim, muitas pessoas que fazem crítica a historiadores modernos, né? Que tem 2 fenômenos que as pessoas fazem piada. Tipo, primeiro eu vou falar sobre a questão do revisionismo, sabe? O que é revisionismo? Nossa, esse vídeo tá ficando enorme, né? Bom, foda-se, né? Não é separar em outro vídeo, não. Foda-se, cheguei até aqui, né? Revisionismo, assim, ó. Qualquer questão histórica tá sempre passando por revisionismo o tempo inteiro. É o único jeito que dá pra fazer, sabe? Fazer de conta que tu pode analisar a história que foi escrita por uma pessoa que tinha valores e conceitos específicos que estava advogando por algo, sem fazer esse revisionismo, não existe. Tu tem que ser honesto que tu está usando o teu olhar do século XXI sobre um artigo que foi escrito há muito tempo atrás por outras regras e outros valores. Mas é óbvio que a gente tem que fazer revisão, sabe? É óbvio que a gente não pode ver gente exaltando a atrocidade e não pensar, talvez isso aqui seja uma atrocidade, talvez isso aqui não seja algo legítimo de estar defendendo, só porque naquele contexto aquele cara achava. Hoje em dia a gente pode pegar e falar que é uma porcaria, tá ligado? Então muitos historiadores modernos fazem muito revisionismo com a obra antiga, dos 2 lados políticos. Mas eu já vejo também gente assim, reclamando dessa nova versão de fazer história, que é tentar contextualizar tudo que eu contextualizei aqui, e enquanto os historiadores antigos eles eram precisos, sabe? Mas sabe como é que era essa precisão? Eram os historiadores gregos, por exemplo, falando de exércitos gregos ou romanos com 20, 30 mil pessoas, derrotando exércitos de mais de 100 mil. Mais uma vez, é garantia que esses números são falsos, exagero? Eu diria que sim. Eu honestamente diria que sim, pra mim é garantia. Mas eu vou dizer, tá, há a possibilidade daquele cara estar falando a verdade. Mas como de fato ele estaria falando a verdade, cara? Pensem bem, como é que um historiador daquela época ia saber o número exato de pessoas que foram pra batalha, e até mesmo do exército inimigo? Como é que ele teria informação nessas fontes, sabe? Ele ia pesquisar em algum lugar, ele ia hackear a conta do general persa, sabe? Definitivamente não. Então, como é que ele teria informação privilegiada para saber exatamente quantas pessoas tiveram? Ele vai contar um por um depois, sabe? Querer contar as baixas. Alguém passava e contava quantos cadáveres tinha no campo de batalha, sabe? Então eu entendo que desde essa época a história sempre foi propaganda também, né? Mas é isso, esse vídeo era para ter ficado muito mais longo, quer dizer, muito mais curto. Eu já me empolguei, já praticamente virou um podcast aqui no meio, né? Mas, como eu falei, esse aqui vai ser um vídeo que eu vou deixar fixado bastante tempo, pelo menos enquanto eu começar agora a falar um pouco mais de história, especificamente história do Brasil. Valeu! É que se tu viu até o final, me segue aí, favorita esse vídeo, sabe? Porque tu já me escutou por quase 20 minutos, tu deve ter se divertido.